capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia, você vai pegar carona aí com quem tem. Com certeza alguém do seu lado tem. Ou você pode ter até no seu celular também, serve. Evangelho de João, capítulo 1. Aquele evangelho que a gente estuda, não é? Inclusive, se você está aqui como convidado e você gostaria de aprender a palavra de Deus, você gostaria de fazer um curso bíblico, um pequeno curso bíblico, sobre o livro de João, aprender mais sobre a palavra de Deus, e você quiser, no final do culto, você vai chegar para um desses obreiros que tem uns crachás aí, ó, você vai ver uns irmãos que tem uns crachás, e vai dizer, olha, eu gostaria de fazer um curso bíblico, e eu quero ganhar uma Bíblia de presente. Você faz o curso, de graça, e no final você ainda ganha uma Bíblia, que a igreja vai presentear para você, tá bom? Alguém vai fazer esse curso com você, são 5 lições só, é rápido, e você no final ganha uma Bíblia de presente, tá? Mas vamos em João, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 35 a 42. Tá? Por favor. Vamos fazer o máximo de silêncio para a gente poder entender. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João, vocês lembram de João? Aquele João que batizava, chamado João Batista, não é? O famoso João Batista. Ele estava com 2 discípulos. E vendo Jesus passar, e Jesus passou perto deles. Aí ele disse, aponta para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos que estavam com João, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, que os 2 discípulos de João estavam seguindo ele, disse-lhe, o que vocês estão procurando? Jesus pergunta para os 2 discípulos de João, que tinham passado a seguir ele, o que vocês estão procurando? E eles disseram, Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, vem ver. Então eles foram e viram onde estava morando, onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia. E eram mais ou menos 4 horas da tarde. Ficaram com Jesus naquele dia, foram conhecer a casa de Jesus. Jesus chamou eles para conhecer um pouco da vida dele, da história dele. 40, preste atenção. Aí entra em cena aqui uma pessoa muito importante. André. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Um dos 2 discípulos de João chamava-se, qual é o nome dele? André. E André era irmão de Pedro, ou Simão Pedro. Ouvindo o testemunho de João, seguiu Jesus. 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão. Quem? Simão. A quem disse? O que ele disse para Simão? Achamos o mestre, o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou até Jesus. Aí o André chega para Pedro, para Simão Pedro, seu irmão, e disse assim, Simão, achamos o mestre, achamos o Messias, encontramos o Messias, ó Simão. E ele leva Simão Pedro, seu irmão, até Jesus. 42. E o levou até Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, você é Simão. Jesus já sabia até o nome dele. Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Aleluia. Espírito Santo, fala agora e revela-nos a tua palavra, Senhor, a cada um de nós. Tira o impedimento da incredulidade, da dúvida, da desatenção, do cansaço e do sono.
Revela, Senhor, a tua palavra agora sobre todos nós, coletivamente e individualmente. Essa palavra que cura, que liberta, que salva, que transforma. Que haja salvação e transformação nessa noite, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu tema hoje, da minha meditação, é o verdadeiro amigo. Eu quero falar sobre o verdadeiro amigo. Porque nós vivemos numa geração que é a geração mais conectada que já teve. Hoje em dia todo mundo está conectado. Vamos dizer que 99,99% das pessoas estão conectadas com alguém. Raramente você vê alguém, pelo menos no nosso lado ocidental, no nosso país, você vê alguém desconectado um com o outro. Depois dos aplicativos, né, depois das redes sociais, todo mundo, quer queira ou quer não, é meio que obrigado a se conectar. Porque senão, não tem mais para onde ir. Não se faz mais negócio, não se vive mais sem estar conectado com alguém. Aquilo que antigamente parecia marketing multinível, ou uma outra palavra agora que me foge à memória, hoje é mais real do que nunca. Todo mundo tem a sua rede de amigos, de conhecidos, que se conectam um ao outro, não é? Então nós estamos vivendo nessa geração conectada. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos conectados, nós estamos cada vez mais solitários. Parece que a conexão que nós temos não é suficiente para nos completar. Parece que essa conexão que nós conseguimos ter através do mundo virtual não é mais suficiente, não está sendo suficiente para nos tirar de uma solidão. Nós temos centenas de contatos. Você olha na agenda do seu celular, você tem contato que você nem lembra mais quem é. Rapaz, quem é essa pessoa aqui que eu salvei aqui? Não sei mais nem quem é. Você vai salvando, a gente vai criando, a rede vai aumentando. Daqui a pouco a gente nem lembra mais de tanta gente que a gente tem contato. Não é? Temos centenas de contatos, mas quando a gente vai contar nos dedos, poucos amigos de verdade. Os dedos sobram para os amigos verdadeiros. Estou falando de forma geral, não é? Muitos têm pessoas aí à vontade para sair, para conversar, para compartilhar momentos, mas poucos têm realmente pessoas que se importam contigo. Pessoas que se importam com você, que se preocupam com você, que são capazes de fazer algo por você. Hoje, nesse culto do amigo, que a gente determinou como culto do amigo, eu quero falar sobre a verdadeira amizade, que vem de um verdadeiro amigo. Mas eu pergunto para você, o que é um verdadeiro amigo? Quais as características que uma pessoa tem para você colocá-la como um verdadeiro amigo, para você tê-la como um verdadeiro amigo ou como uma verdadeira amiga? Quais os critérios que você usa para escolher um verdadeiro amigo ou para escolher uma verdadeira amiga? O que é amizade para você? O que é uma verdadeira amizade para você? A gente sabe que existe uma diferença enorme entre um amigo que nos acompanha e um amigo que nos conduz para uma coisa boa, para um futuro bom, para um destino legal. Porque só acompanhar, todo mundo acompanha. Mas nem todos nos levam para algo bom, para algo que nos traga coisas boas. E aqui a gente acabou de ler um exemplo de uma pessoa que realmente ela foi um verdadeiro amigo. Ela foi uma pessoa que, através do seu gesto de amizade, de ser um verdadeiro amigo, ela conseguiu mudar a história de uma outra pessoa. Nós estamos falando de quem? O personagem aqui que eu dei o nome primeiro. Alguém lembra? André. Eu quero primeiro falar de André. André, a Bíblia nos mostra que André teve uma atitude de um verdadeiro amigo. Ele foi um verdadeiro amigo.
ele não foi, se você for estudar sobre André, procurar na Bíblia sobre André, esse André que nós estamos falando, ele não foi um grande pregador. Se eu te disser aí, abra sua Bíblia no livro de André, capítulo 1, você não vai achar. Não tem um livro, ele não escreveu um livro na Bíblia. Ele não foi um grande pregador, ele não foi o mais famoso entre os discípulos. Ele não pregou, pelo menos não tem registro, que ele pregou para multidões, como Pedro pregou, e a Bíblia mostra. Mas André fez algo extraordinário, que a Bíblia revela. Ele levou pessoas para Jesus. A Bíblia fala pouco dele, mas quando fala, mostra ele levando pessoas para Jesus. André tinha vamos dizer que André tinha um dom. André tinha uma vocação. André tinha um prazer, que era levar alguém para Jesus. André, ele era aquela pessoa que, sabe a pessoa que não consegue guardar segredo? Sabe a pessoa que não consegue ficar com uma coisa só para si, ela quer compartilhar com todo mundo? Você conhece alguém que é assim? Você diz assim, olha, não conta para ninguém. Tá? Não conta para ninguém. Toda vida que eu falo isso, eu me lembro da minha amada sogra. Ela já está com Jesus. Ela é uma pessoa maravilhosa. Né? Eu amava muito ela, e ela também me amava mais do que a filha dela. Sabe? Se fosse para punir por mim, ela punia por mim 10 vezes. Amava demais ela. Só tinha esse defeitozinho. Não conte nada para ninguém. Você virava as costas, todo mundo já sabia. Que ela não conseguia guardar segredo. Tem gente que é assim, né? E André, ele tinha essa característica. Mas ele tinha essa característica boa. Ele encontrou o mestre. Ele era discípulo de João. E de repente, João apresenta para André Jesus. João chega, porque a Bíblia é muito resumida, gente. Se fosse ter os detalhes, né, não teria tamanho. Mas João chega e diz assim, olha, ei, André, deixa eu falar um segredo aqui, ó. Tá vendo aquele ali? Aquele ali é o Cordeiro de Deus. Aquele ali é o Salvador. Aquele ali vai resolver o problema do mundo, das pessoas, vai salvar as pessoas, vai mudar a história das pessoas. Aí André, é mesmo? Pois eu quero ir lá conhecer. Aí ele larga João e vai seguir Jesus. E ele chega, ele encontra Jesus primeiro, ele conhece Jesus, ele tem um prazer tão grande, ele se apaixona por Jesus, ele ama Jesus, ele realmente, ele olha assim de, puxa vida, realmente ele é o mestre, realmente ele é Cristo, ele é o Salvador. Olha, meu mestre João estava certo, meu discipulador João estava correto, é ele mesmo. Cristo é o Salvador, é o Messias que havia de vir. Eu encontrei o Messias, e ele não fica só para ele sai para divulgar. Só que ele, como um bom amigo que ele era, a primeira pessoa que ele lembra do irmão. A primeira pessoa que ele lembra é do irmão. Ele fez muito bem, porque a primeira pessoa que a gente tem que lembrar é da nossa família. Não é verdade? Tem irmão que é intrigado com o outro, está errado. Tem irmão que não fala com o outro, está errado. Ah, mas ele me fez mal, não interessa. Cadê o perdão? Tem perdão. Se tu não consegue perdoar, tu tem que ser tratado no teu coração. Deus tem tratamento para o seu coração. Se Deus está falando com alguém aqui nessa noite, é porque Ele te ama. Mas se você é uma pessoa que tem problema com seu irmão, Deus quer tratar isso entre vocês. Amém? Deus quer tratar isso entre vocês. Eu pelo menos amo meus irmãos. Eles não andam comigo, mas eu amo eles. É um povo lá em casa, é um povo assim, que a gente não anda colado, mas a gente se ama, se respeita. Né? Meus irmãos sempre me assistem. Meu irmão lá no Rio Grande do Sul está me assistindo agora. Meu irmão Erivelton. Beijo para você. Mas ele lembrou do irmão. Poxa vida, meu irmão tem que conhecer ele. Eu não quero só para mim, meu irmão tem que conhecer ele. Ele foi lá, eu fico imaginando, eu fico aqui matutando como foi a cena.
Eu fico matutando como foi a cena André. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu acho que André, ele é aquele cara, ele devia ser um cara assim grandão, todo assim, porque eles eram tudo pescador, né? Eles eram brutãozão. Eu acho que ele devia ser aquele cara assim, Simão, tu nem sabe, Simão. Ele chegou todo alegre, todo feliz. Simão, eu quero te dizer uma coisa, Simão. Eu encontrei o mestre. Provavelmente Simão gostava muito dele. Simão Pedro amava muito ele. Aí Simão disse assim: é mesmo? Sério? Pois vamos lá, eu quero conhecer ele também. E aí André pega na mão de Simão e diz assim: vamos lá. E eles foram, eu não sei quanto tempo demorou, eu não sei se eles tiveram que pegar algum jumento, eu não sei se eles tiveram que pegar algum Uber, naquele tempo, não sei se já tinha, né? Uber jumento, camelo jumento, Uber camelo, eu sei que eles tiveram que percorrer lá alguma estrada e chegaram lá onde Jesus estava, porque André já sabia onde Jesus morava. Jesus mostrou a casa dele. Aí André vai lá em Pedro, fala para Pedro, Pedro diz: pois eu quero conhecer ele, vamos lá. Ele leva Pedro até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Simão. Olha o que Jesus revela para ele. Tu és Simão, você é Simão, filho de João. Ele disse até o nome do pai dele. Jesus já sabia a história de Pedro. Jesus já sabia quem Pedro era. Jesus já conhecia o temperamento de Pedro. Tu és Simão, filho de João, mas agora você será chamado de Cefas. Jesus muda o nome de Pedro. Jesus muda o nome de Simão. Aqui eu aprendo várias coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que o verdadeiro amigo encontra Jesus primeiro. Quando João apontou Jesus e disse: o Cordeiro de Deus, André decide seguir Jesus. André decide seguir Jesus. Antes dele apresentar Jesus para os outros, ele primeiro decidiu por seguir Jesus. E isso é importante. Eu tenho certeza que você tem aqui pessoas que você ama. Talvez você está aqui nessa noite e você está pensando no teu Simão. E você diz assim: puxa, eu gostaria que ele estivesse aqui também comigo. Gostaria que ele, ao invés de estar lá naquela mesa de bar, ele estivesse aqui sentado comigo hoje. Eu gostaria que ao invés dele estar lá sentado naquela calçada, ou com aquelas pessoas que não são legais, ele estivesse aqui também na igreja comigo. Talvez você tenha o teu Simão. Talvez você esteja pensando nele hoje. Nós vamos até orar já pelo seu Simão, né? Quero hoje à noite também orar pelo seu Simão. Mas antes de você ganhar o seu Simão, antes de você falar de alguém para alguém sobre o Messias que você encontrou, você precisa primeiro provar do poder desse Messias. Você precisa primeiro encontrar esse Messias, crer nele, se apaixonar por ele. E assim como, presta atenção, olha para mim, assim como Jesus chega para André e diz assim: André, vem, entra na minha casa, vem ver onde eu moro. Jesus também te chama nessa noite. Nós somos Andrés, amém? Nós também somos Andrés. Jesus também está nos chamando: vem, entra na minha casa, vem conhecer minha história, vem conhecer a vida nova que eu tenho para te oferecer, que eu tenho para te dar. Porque ninguém pode testemunhar, nós vimos isso durante o mês, né? Ninguém pode testemunhar sobre Jesus sem primeiro não conhecê-lo. Primeiro nós precisamos conhecê-lo para poder experimentar a transformação que ele faz na nossa vida, para poder a gente levar para os nossos irmãos. Você só consegue compartilhar aquilo que primeiro você experimenta. Ou nós não somos assim? Quando você come uma comida boa, quando você come um bolo gostoso, quando você come não sei se alguém gosta aqui de panelada, alguém gosta? Quando você come uma panelada, né?
panelada gostosa. Rapaz, eu tenho que te levar lá no rei da panelada. Você faz o possível, né, para levar aquela, até você paga para aquela pessoa. Porque você encontrou uma coisa boa. Você quer compartilhar, mas primeiro você tem que provar. Amém? Primeiro você provar, não é? O verdadeiro amigo, ele se importa com quem ele ama. Sabe, uma outra característica de um verdadeiro amigo é aquele que se importa. Você se importa com quem você ama. Semana passada nós até vimos um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a gente cai num amor interesseiro. Não é esse o amor que a Bíblia mostra. O amor que a Bíblia mostra é de amar de graça. Amém? De amar de graça. Observe algo interessante. Observe algo interessante. André, quando ele encontra Jesus, ele não procura nada. Ele não foi procurar Jesus, não disse: Jesus me abençoa, Jesus me dá isso, Jesus resolve meus problemas, Jesus me faz rico, Jesus me prospera. Jesus ele não pede nada a Jesus. Antes de pedir qualquer coisa a Jesus, ele vai até o irmão. E quer primeiro encontrar o irmão para levar até o Senhor Jesus. Amém? No versículo 42 diz: e ele levou a Jesus. Talvez, deixa eu te falar uma coisa, talvez essa seja uma das frases mais poderosas da Bíblia. Está aqui o versículo 42, lê comigo. Talvez esse seja um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Como assim, pastor? Porque mudou a história de alguém. Mudou a história de alguém. Está aqui, olha o que o versículo 42 diz. E o levou a Jesus. André não tentou impressionar Pedro. Ele não tentou convencer Pedro. Ele só levou Pedro até Jesus. Vale falar isso. Ele não prometeu riqueza para Pedro. Ele não prometeu sucesso. Ele simplesmente levou Pedro até Jesus. Você não precisa prometer nada a ninguém. Você só precisa mostrar o caminho. E deixa que Deus faz o restante. Amém? Deixa que Deus faz o restante. Porque a nossa missão não é produzir admiradores. A nossa missão é apontar o caminho. É dizer, está aqui, ó. Esse é o Messias. O Charles Spurgeon, ele dizia assim, ó: o maior trabalho de um cristão é conduzir outro pecador aos pés de Cristo. Porque o encontro de Pedro com Jesus transformou a história de Pedro. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, Pedro sendo usado por Deus, Pedro se tornando um grande pregador, a gente não lembra que a história de Pedro começou com o encontro dele com Jesus. E quem produziu isso foi André. Foi André que foi a pessoa usada. Foi pela atitude de André, porque se ele não tivesse essa atitude, nós não teríamos o grande apóstolo Pedro hoje. Olha a atitude importante de Pedro. Simplesmente ele levou Pedro até Jesus e mudou a história de Pedro. Aí Jesus vai e diz essa famosa frase, né, para Pedro: olha, Pedro, tu és Simão, mas a partir de agora tu serás chamado de pedra. De Pedro, de pedra. Por que Jesus disse isso para Pedro? Jesus, ele tem o poder, ele tinha e tem o poder da onisciência. O que é a onisciência? Ele sabe de toda a nossa vida, da nossa história. Não precisa de ninguém falar nada para ele.
Ele sabe de tudo que nós somos. Nenhum de nós pode esconder nada dele. Ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe o que a gente fez escondido, ele sabe o que a gente fez no público, ele sabe o que a gente fez em qualquer lugar. Ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você pensou ontem, ele sabe o que você pensou hoje, ele sabe o que você fez. Ninguém esconde nada dele. E Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia sim quem era Pedro. Jesus sabia que Pedro, ele era um homem cheio de falhas. Jesus sabia sim que Pedro era um homem instável. Era um homem impulsivo. Mas Jesus olha para Pedro e diz para ele, não, Jesus não olha para Pedro e acusa Pedro de erro. Jesus não acusa Pedro dos pecados dele. Jesus sabia quais eram os pecados de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és pedra. Ei bichinho, eu te conheço. Tu és pedra. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Jesus, ele olha para nós, embora ele saiba da nossa fraqueza, das nossas falhas, ele sabe daquilo que nós somos, ele sabe dos nossos pecados, dos nossos erros, mas ele não olha para nos condenar, ele olha e vê em nós aquilo que muita gente não vê. Jesus não viu o que Pedro era. Ou não viu apenas o que Pedro era, ele viu o que Pedro poderia se tornar. É aí que está a diferença. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje, talvez você tenha chegado aqui hoje com um sentimento de inferioridade. Talvez você seja uma pessoa que tem esse sentimento de inferioridade. Talvez você seja uma pessoa que não acredita mais nem em você. Eu quero te dizer essa noite que o mesmo que disse para Cefas, tu és Pedro, está aqui hoje para dizer para você: ei, você não está condenada pelo que você fez, você não está amaldiçoada pelo que você passou, você não está perdido. Eu acredito em quem você pode se tornar. Eu não estou olhando para o que você é, eu estou enxergando aquilo que você pode ser. Porque Jesus nunca vai nos condenar por aquilo que nós somos hoje. Ele sempre vai olhar para nós e vai ver em nós aquilo que nós podemos ser. Ele vai olhar para você e vai dizer: oh, eu sei que você tem feridas. Eu sei que você tem complexos, culpas. Eu sei que você tem medo, eu sei que você tem frustrações, eu sei que você tem pecados, eu sei que você tem decepções, eu sei que você tem mágoas, eu sei que você tem tristezas, angústias, eu sei, mas eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para aquilo que você pode se tornar, se você me conhecer. Ele não vê só o nosso presente, ele vê o nosso futuro. Ele não vê só você hoje, ele vê você amanhã. O olhar do verdadeiro amigo é um olhar sempre motivador, é um olhar sempre para cima, é um olhar sempre de sucesso, de crescimento, não de derrota, não de fracasso. O verdadeiro amigo, ele vai olhar para você, ele não vai esconder ou punir pelos teus erros, mas ele vai olhar para você e ele vai dizer: você consegue, você vai mudar, você vai vencer, você vai ser diferente. Eu vejo você sim com condição de ser transformado. Eu quero te dizer que o verdadeiro amigo aqui nessa noite, tem um verdadeiro amigo que está olhando para você. E ele não está preocupado só com as suas mazelas. Ele não está preocupado só com as dores que você tem passado. Ele está olhando para o seu futuro, para a transformação que Ele mesmo quer fazer em você. E talvez seja até no seu caráter. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa, mas você tem uma falha no seu caráter, um erro no teu caráter, que destrói tudo que você constrói. Que tudo que você quer vencer, tudo que você quer conquistar,
Quando você vai indo, aí você perde tudo e você volta ao zero. Quantas vezes você teve que voltar à estaca zero? E você talvez mesmo se condena. Mas eu quero te dizer, o verdadeiro amigo vai olhar para você e sempre vai acreditar em você. Eu não sei se você já passou em alguma situação de alguém não acreditar em você. É triste. Quando você está numa situação que ninguém acredita mais em você. Que você chama por socorro, que você pede por ajuda e ninguém, não aparece uma mão amiga. Não aparece uma mão estendida. É triste quando a gente está nessa situação. É triste. Quando a gente está numa situação de dor, de agonia, que a gente pede uma ajuda e ninguém aparece. Porque tem horas, gente, que as pessoas até desacreditam em nós. Eu quero te dizer que o verdadeiro amigo, ele não vai desacreditar em você. Ele sempre vai acreditar que a sua vida pode mudar. Não importa. Talvez você diga assim, mas pastor, eu já tentei tanto, eu já tentei de tudo, eu já fui igreja A, B, C, já fui na religião tal, já recebi um passe, já recebi não sei o quê, já fiz uma oração, já fiz não sei o quê. Eu quero te dizer que o verdadeiro amigo nunca vai desistir de você, é por isso que você está aqui hoje. Até agora eu falei de André, mas eu quero falar de quem André apontou. André apontou para Cristo. Eu quero apontar para Cristo também nessa noite. Eu quero ser o André da tua vida nessa noite. Quero te dizer que existe um verdadeiro amigo, um amigo perfeito. Um amigo que não falha, um amigo que não engana, um amigo que não decepciona, um amigo que não frustra. Eu quero te dizer que você pode sim ter um amigo verdadeiro se você quiser hoje. Para ele ser o teu companheiro, estar contigo toda hora. Talvez você seja uma pessoa que sofre com solidão. Você às vezes está rodeado de gente, mas dentro de você tem uma tristeza. Que às vezes você pensa até em tirar a sua própria vida. Eu quero te dizer que o verdadeiro amigo sempre vai estar do teu lado. Ele sempre esteve. Ele nunca desacreditou, mesmo quando todo mundo desacreditou. Ele jamais vai deixar de acreditar em você. Sabe o que ele diz no capítulo 15 de João, capítulo 15, versículo 13, diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Você pode ter um amigo maravilhoso, mas quantos de nós aqui já tivemos amizades boas que um dia nos decepcionaram? Quantos amigos você teve que um dia te decepcionou? Aquele amigo que você confiava, que você contava as coisas, e um dia ele pisou na bola com você e você se chateou, você se chateou com ela. Jesus jamais vai pisar na bola contigo. Jesus jamais vai te desamparar, vai te frustrar, vai te decepcionar. Porque Jesus não só fala de amor, Jesus morreu por amor, a mim e a você. Ele não só prometeu, não, ele fez. O amigo verdadeiro faz. Ele foi para a cruz, ele sofreu. Está aqui, ele disse, olha, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a própria vida pelos seus amigos. Ele não apenas prometeu a salvação, não, ele pagou o preço da salvação. Ele foi para a cruz, ele carregou a cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Na cruz Jesus transformou pecadores, nós pecadores, em amigos dele. E a partir de agora nós podemos ser chamados de amigos de Deus por causa do verdadeiro amigo Jesus. Conta-se uma história que um homem, um soldado, ficou preso num território inimigo. Havia uma guerra um país lutando contra o outro, e um soldado de um exército ficou preso no território inimigo. E o amigo dele, um amigo que ele tinha, soube que o seu amigo tinha ficado preso lá no território do inimigo. E ele disse, eu vou lá resgatar o meu amigo. Aí o comandante da tropa disse assim, você vai se arrepender, não vale a pena, você vai morrer também.
Mas ele disse, não importa, mesmo assim eu vou. Tempos depois, horas depois, ele chega lá no amigo ferido, e ele carrega o amigo ferido e volta, também ferido, volta com o amigo no ombro. E o comandante, quando viu ele chegar com o amigo ferido no ombro, o amigo morto no ombro, ele disse, eu não falei para você que não valia a pena? E aquele soldado disse, valeu a pena sim. Valeu a pena sim, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele disse para mim, em alto e bom som, ele disse para mim, eu sabia que você viria. Jesus também faz isso por nós. Jesus jamais nos abandona. Você pode estar num quarto escuro pensando em morrer. Você pode ser abandonado, traído, decepcionado, desempregado. Você pode se sentir a pessoa mais horrível do mundo, mais podre, mais suja do mundo. Jesus jamais vai deixar você sozinho, abandonado. Ele é o verdadeiro amigo. Ele está aqui hoje. Ele é a razão por que nós estamos aqui. Ele é a razão por que nós nos reunimos aqui. Ele é a razão porque nós saímos da nossa casa, porque nós preparamos tudo, porque nós enfeitamos tudo, porque nós convidamos você. Ei, deixa eu te dizer que nessa noite você tem 2 amigos. Eu quero te apresentar 2 verdadeiros amigos. Primeiro, é essa pessoa que te convidou. Eu não sei se eles já te revelaram, mas eu quero te revelar uma coisa. Durante 1 mês, essa pessoa orou por você. Durante 1 mês, essa pessoa jejuou por você. Há 1 mês atrás, eu fiz um desafio aqui nessa igreja, e eu disse assim, Deus vai te mostrar o nome de 3 amigos. E nós oramos aqui. E o seu nome foi revelado para o seu amigo que te convidou. E sabe o que ela fez? Eu pedi para ela não contar, não conta agora não. É segredo, não conta agora. Vamos orar. Nós oramos 1 mês por você, para você estar aqui hoje. Você foi coberto 1 mês de oração. E na última semana nós jejuamos por você. Nós jejuamos por você. Talvez você passou um perigo muito grande esse mês. Talvez você agora está se lembrando de uma situação que você passou esse mês, que era para dar tudo errado na tua vida, e acabou que no final deu tudo certo. Sabe por quê? Porque tinha alguém que estava orando por você. Porque tinha alguém que essa semana estava jejuando por você. Talvez um ladrão entrou no seu caminho para te roubar, para te assaltar. Talvez uma doença entrou no teu caminho para te pegar. E você foi livre, você está bem hoje aqui. Sabe por quê? Porque alguém estava orando por você. Porque alguém estava jejuando por você. Eu quero te dizer que essa pessoa chama-se André. Ela está aí contigo. É o mesmo André da Bíblia. E o segundo amigo é quem ele está te apresentando nessa noite, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. André não chamou Simão para uma religião nova. André não apresentou Simão, ei Simão, vem participar de uma nova religião. Não, ele só levou Simão para Jesus. Nós aqui nessa noite não temos nenhuma intenção de apresentar para você uma nova religião. Não temos nenhuma intenção de fazer com que você se torne crente. Até porque nós não somos fanáticos. Fugimos da religiosidade. Mas eu quero te dizer que nós temos sim a intenção de te apresentar o Mestre, o Messias, o Salvador, que vai resolver os problemas da tua vida, da tua alma. O que vai mudar a tua história, que talvez até hoje ninguém tenha acreditado em você. Eu quero te apresentar uma pessoa que vai acreditar em você todas as vezes, até as vezes que você cair. Até as vezes que você cair e achar que não tem mais jeito. Eu quero te dizer que esse amigo que nós queremos te apresentar nessa noite, ele vai continuar acreditando em você. Ele vai dizer, levanta, porque eu estou contigo. Eu não vou desistir de você. Enquanto você estiver vivo, eu vou fazer como aquele amigo da guerra. Eu vou vir e vou segurar na tua mão até na hora da sua morte. Amém? O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu tenho que pagar quanto? A gente tá vendo tanto isso na internet, né? O que mais a gente vê, né? O cara, a semana que vai mudar a sua vida. Aí tu vai assistir aqueles vídeos lá, aquela semana, e no final o cara diz, paga 3.000 conto, que aí tua vida vai mudar.
Aí você, puxa vida, pensei que era de graça. Eu quero te dar uma notícia, eu não vou te dar nenhum curso para você fazer. Eu não vou te chamar para você fazer nenhuma maratona de curso. Você não vai ter que pagar nada, você só vai ter que fazer uma coisa. Querer conhecer esse amigo. Você só vai ter que dizer sim, eu quero conhecer esse amigo. E o resto ele vai fazer por você. Nós vamos estar segurando na sua mão. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos acreditar em você até o fim. Quero te dizer que você pode sair daqui, nunca mais você voltar. Você pode ir embora daqui, nunca mais você voltar. Mas no dia que a angústia entrar no seu coração, no dia que você cair, que você sentir a pior pessoa do mundo, você vai se lembrar que aqui neste lugar tem alguém que acredita em você. Tem alguém que acredita que você é capaz de dar uma volta por cima. Eu gostaria de orar por você agora. Eu e os seus amigos e quem lhe convidou, vai orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida hoje. Nós queremos, pela última vez, durante esse propósito, orar por você. Mas ao mesmo tempo eu quero te fazer um convite. Não adianta só você receber a oração de alguém. Você pode tomar uma decisão hoje. De entregar a sua vida a esse amigo. Talvez você, até hoje, talvez você até resistiu de vir hoje, porque você disse assim, não, eu não quero ir não nessas igrejas aí de crente, chega lá, vai ter um povo gritando, rodando, pulando, vai ter um doido lá, todo engravatado, empalitosado, não tem nada de lá, não tem nada não. Nós temos aqui um amigo verdadeiro para apresentar para você nessa noite. E eu quero orar por ti, fique de pé. Eu tenho um presente para você nessa noite. Talvez você já foi em outras igrejas. Talvez você já aceitou Jesus em outras igrejas. Mas você nunca conseguiu se firmar. Ou talvez você está precisando recomeçar. Olha, tem coisa na nossa vida. Os irmãos aqui, tem alguns irmãos que trabalham com reforma. Você sabe que muitas coisas na nossa vida é melhor a gente derrubar e fazer tudo de novo do que tentar reformar o que está velho. É ou não é? Tem umas irmãs aqui costureira. Costureira tem a maior raiva de consertar as coisas. É melhor fazer tudo do zero. É melhor fazer uma peça nova todinha do que consertar uma peça velha. Ou não é verdade? Convite, eu tenho um outro convite para você. Você que diz assim, eu quero zerar hoje, pastor, eu quero zerar a minha vida, eu quero começar tudo de novo. Quero começar hoje de novo, do zero, eu quero zerar a minha vida, eu quero, tudo que eu fiz de hoje para trás, eu quero zerar, eu quero começar de novo. Quero começar diferente. É por você que eu quero orar. Talvez você veio com sentimento de culpa hoje. Talvez você veio arrastado, puxado. Mas é por você que eu quero orar hoje também. Por você que diz assim, pastor, eu quero apertar um botão e quero dar um start na minha vida e começar do zero hoje. Você quer isso? Você é uma dessas pessoas também? Então vamos orar comigo? O Senhor tem uma história nova para dar para você. Tem uma história nova para começar hoje na tua vida. Talvez você venha trazendo uma bagagem. Você chegou aqui hoje trazendo um peso. Seus ombros chegam tão pesados. Assim como Jesus disse para André. Vem, André. Vem, André. Entra. Vem conhecer minha casa. Vem para pertinho de mim, André. Eu te quero pertinho de mim, André. Jesus está dizendo para você hoje também. Venha. Venha, eu quero você perto de mim. Foi eu que te trouxe. Foi eu que mandei André te buscar. Quase você não vinha. Mas foi tudo planejado. Não foi nada em vão. Não foi nada de qualquer maneira. Foi tudo planejado.
Foi tudo planejado. Foi tudo planejado. Aleluia. Feche os seus olhos. Deixa a gente orar por você. Meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, tem Simão Pedro aqui. Tem pessoas que chegaram aqui cansadas. Tem pessoas que chegaram aqui, Senhor, com peso, com sentimento de culpa, com angústia, com dor, com solidão, com ansiedade. O Senhor revela que tem pessoas que chegaram aqui hoje com ansiedade, que têm tomado remédio para ansiedade, que já pensaram em dar um fim na sua própria vida, que tem um sentimento de inferioridade, que já pensaram em desistir várias vezes. Mas o Senhor tem um plano, tem um projeto novo. E o Senhor chama para um recomeço. E o Senhor chama para um novo tempo. E o Senhor chama para começar de novo. Porque o Senhor acredita. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por esta pessoa que veio aqui, que nós oramos o mês inteiro, que nós jejuamos, que nós profetizamos, que nós declaramos sobre a vida dela. Nós oramos e declaramos que nessa noite seja uma noite de recomeçar, seja uma noite em que ela vai sair daqui não mais sozinha, não mais solitária, não mais da solidão, mas que ela vai sair daqui com um amigo verdadeiro, que ela vai sair daqui com um amigo verdadeiro, que ela vai sair daqui com um amigo verdadeiro. Então, Pai, recebe essa pessoa que agora entrega a sua vida nas tuas mãos. Nós oramos, Senhor, por aquele que precisa de cura, por aquele que está enfermo, enfermo no corpo, enfermo na alma, enfermo no coração, enfermo na mente. Vem com cura, vem trazer salvação, vem trazer libertação, vem trazer restauração. Oh, Jesus, vem trazer salvação nessa noite. O Senhor sabe da história, o Senhor sabia da história de Pedro, o Senhor sabia quem ele era. Mas o Senhor disse: tu és Simão, tu és Pedro a partir de hoje, tu és pedra a partir de hoje, tu és rocha a partir de hoje. E a partir daquele instante, Simão começou a entrar num tratamento, numa vida que mudou. A vida dele mudou, a história dele mudou. Nós declaramos também que a história desse nosso amigo, dessa nossa amiga que chegou aqui, começa a mudar a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. As mazelas comecem a cair, as enfermidades comecem a sair, em nome de Jesus. As correntes quebrem-se, e haja libertação, e haja salvação, transformação de vida. Que haja restauração na mente, no pensamento, no coração, que haja restauração na história, uma nova história. O Senhor comece a escrever hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm.